Boa noite, estamos começando mais um Momento Mulher. E para começar este programa hoje, que é especial dos Dias dos Pais, eu parabenizo o meu pai. Pai, Senhor Deirton da Silva, eu te amo, pai. Você é bênção na minha vida. Quando Deus me colocou nessa família, eu sou muito agradecida por isso. Que Deus possa abençoar muito a sua vida, pai. Continue te dando saúde e te agradeço, pai, pelos momentos tão felizes que eu estive na sua casa, nesse lar maravilhoso, que é bênção eu ter o Senhor como pai. Eu tenho orgulho de ter o Senhor como meu pai. E também quero parabenizar o meu esposo, o Jonas. Jonas, meu amor, feliz Dia dos Pais. Que Deus te abençoe muito também. Você é um pai maravilhoso para os nossos filhos. Que Deus continue te dando sabedoria e entendimento para criá-los. E feliz Dia dos Pais a todos vocês. Hoje, no nosso programa, vai estar conosco o Tiago Luciani para falar sobre ser pai. E depois ele traz uma palavra tremenda para os nossos corações. Não é só para os pais, não, para as mamães também. Que Deus abençoe vocês. Continuem aí, compartilhem. Dê um joinha no nosso canal, se inscrevam quem ainda não é inscrito, porque tem muita coisa boa nesse programa. Hoje aqui conosco, para ser entrevistado, está o Tiago Luciani, que é nascido em Passos, esposo da Viviane, pai da Ana Lídia, Ana Laura e Ana Luísa. A sua profissão: técnico mantenedor e professor, formado em mecatrônica, filósofo, bacharel em teologia, pós-graduado em liderança e coaching, pós-graduação em neurociência. Tiago, boa noite. Boa noite, Sara. Tudo bom, Tiago? Tudo ótimo. Agradeço sua presença aqui conosco, que é um dia especial para os pais. Nós escolhemos o Tiago para estar aqui, né, participando desse trabalho aqui que nós temos. Tiago, você já é pai e na sua juventude, Tiago, você planejava se casar e ter filhos? Passava isso pela sua cabeça, Tiago? Bom, Sara, sim, casar, logicamente, passava sim. Ser pai também, mas não vou falar para você que foi um planejamento assim. Eu vou casar e já vou ter filhos. Uhum. Na verdade, eu queria me dedicar um pouco no estudo, quando eu comecei a ingressar aí na juventude, mas conheci a minha esposa, nós namoramos, noivamos, e quando chegou o momento do matrimônio, nós ainda estudávamos nós fazíamos faculdade, tanto eu quanto ela. Então nós já havíamos resolvido que nós iríamos primeiro terminar a faculdade e depois de algum tempo, sim, nós teríamos filhos. Mas não posso falar para você que foi assim, ó. Com 22 anos vou casar, daqui 3 anos vou ter filho. Não foi assim. Mas aconteceu tudo no tempo certo. No tempo de Deus, né? Amém. Que é o tempo que foi planejado. Isso. A gente pode pôr as datas no papel, mas se não estiver no coração de Deus aquele momento, só se realiza quando for a vontade do nosso Deus. Né? Justamente. E ele tem 3 joias maravilhosas, 3 meninas lindas, Ana Lídia, Ana Laura e Ana Luísa. Qualquer dia eu trago a Viviane aqui para falar sobre Ana, porque das 3 Anas, e hoje nós não vamos falar não. Vai ficar essa curiosidade. Tiago, Abraão foi pai de uma grande nação. Responsabilidade. Ser pai é fácil, Tiago? É só pensar e pronto? Vou casar, vou ter filho, vou ser pai? Hoje nós vemos muitos jovens sendo pais novos. Isto é bom? Bom, responsabilidade de ser pai não é fácil, mas é gratificante quando a gente se torna pai. Só que nós devemos entender algo muito importante. Nós não podemos de forma alguma pensar que pelo fato de sermos pai, nós devemos ter filhos de qualquer forma.
Você me perguntou se jovem, se é fácil ser pai jovem? Logicamente não. Justamente porque quando eu e minha esposa nos casamos, nós éramos jovens e nós estávamos com muitos planos de carreira, tudo. E talvez se nós tivéssemos adiantado as etapas, talvez nós nem teríamos terminado a nossa faculdade. Nós não teríamos terminado aquele projeto que nós tínhamos de crescimento profissional. Quando nós vemos jovens sendo pais tão cedo, nós temos aí um grande problema. Na adolescência, né, justamente. Tiago? Muitos na adolescência. A adolescência é um período onde justamente o jovem ele tem muitas dúvidas, ele tem muitos anseios, ele tem um turbilhão de emoção acontecendo ali ao mesmo tempo. E pode ser que nesse momento, se uma gravidez inesperada acontecer, acontece o quê? Da pessoa se perder nesse período. E nós vemos o quê? Pais muito jovens não tendo nenhum tipo de estrutura para criar os seus filhos. E quando a gente fala de estrutura, eu não estou falando só de estrutura financeira. Pais que não amadurecem acabam se tornando pais, mas esses filhos acabam sendo criados como filhos de pais. Eles acabam sendo órfãos de pais vivos, na verdade. Porque, na verdade, eles não têm maturidade para educar essa criança, não têm maturidade para acompanhar o crescimento, ou até mesmo para oferecer uma estrutura para essa criança crescer de uma forma saudável. Então, ser pai muito jovem é muito perigoso. E detalhe, caso aconteça de um pai ser jovem, que ele esteja em matrimônio, justamente. No caso, em matrimônio é uma coisa, mas o pai sendo jovem e não tendo matrimônio, a chance dessa relação talvez não dar certo seja muito grande. Sim. E vendo que não é fácil ser pai, essa função, porque a gente tem essa mentalidade, que o homem é o provedor, né? Jó nos traz exemplo de como podemos lidar com os nossos filhos, porque ele pedia a Deus, ele orava a Deus, né, pelos filhos. Ele pedia perdão pelos pecados que os filhos podiam ter cometido, que muitas vezes ele nem sabia se o filho tinha pecado ou não, qual era o pecado, mas ele já pedia perdão a Deus pelo pecado dos filhos. Ele orava junto com os filhos, né? Amém. E orava a Deus pelos filhos, né? Pela gratidão de ter os filhos. E é um exemplo de pai, né? Com certeza. Jó, homem temente a Deus, homem reto, temente a Deus, era um exemplo de pai. E ele sabia justamente que a bondade de Deus estava sobre a sua casa. Jó era pai de muitos filhos. Jó era uma pessoa tão agraciada pela bondade de Deus, que ele temia justamente que os filhos pecassem em seus pensamentos, e ele oferecia holocausto, ele oferecia sacrifício justamente para que Deus os perdoasse. Ou seja, imagine você ver o seu filho e já imaginar o que ele vai pecar lá na frente e já pedir perdão antecipadamente para Deus. Então mostra um amor muito grande, justamente porque Jó queria o bem de seus filhos. Então Jó queria que eles fossem tementes a Deus assim como ele era. Sim. E como os pais nos dias de hoje, Tiago, podem entender essa função de ser pai? Porque a gente vê no Velho Testamento que muitos pais falharam, muitos homens de fé ali falharam como os pais, né? Justamente. A Bíblia nos orienta sempre a obedecer. Essa é a palavra que nós vemos em muitos contextos da Bíblia. E nós vemos que sempre quando o povo se desviava da vontade de Deus, logicamente vinham as consequências. As consequências, certo. Logicamente nós temos a graça irresistível de Jesus Cristo, que nos chamou para que nós buscássemos aperfeiçoamento, a se afastar do pecado, mas mesmo nós temos Cristo como nosso Redentor, isso não vai nos impedir de ainda errar, mas nós temos o quê? Que reconhecer. Quando nós colocamos o papel do pai sobre esse contexto, nós temos um
um papel fundamental na criação dos nossos filhos, justamente porque os nossos filhos devem conhecer a Deus através de nós. Nós não podemos passar essa responsabilidade para um pastor, para um amigo, os avós, de forma alguma. Nós temos nós não podemos abdicar desse direito, porque isso foi uma imposição que o Senhor nos deu. Ele, você vai ser o cabeça, você vai ensinar o menino onde ele deve andar. Então a gente tem que assumir esse papel, abraçar esse papel e colocar ele em prática. E é justamente o quê? É ensinando o filho a orar. Se você quer que seu filho ore, você precisa orar com ele, você precisa ensinar. Uma criança, quando ela começa a caminhar, ela precisa de ajuda. Então, logicamente, os nossos filhos vão começar a olhar os nossos exemplos, olhar as nossas atitudes, e se isso for chegar ao coraçãozinho dessa criança, logicamente ela vai continuar no caminho do Senhor. Mas caso aconteça de o filho, por algum motivo, se desviar do caminho ou se afastar por algum motivo, a nossa função como pai é jamais se abdicar do resgate desse filho. Assim como Jesus nos resgata na verdade todos os dias. Sim, ele nos resgata todos os dias. O Espírito Santo nos convence do nosso pecado e a sua misericórdia nos alcança todos os dias. Nós devemos também exercer justamente o quê? Essa influência para que o nosso filho retorne para o Senhor. Tiago, o que é necessário? Que nós amemos primeiro os nossos filhos ou amemos a Deus em primeiro lugar? Com certeza a Deus em primeiro lugar, né? Mas infelizmente é o que às vezes muitas coisas nós vemos casos aí que isso não tem acontecido. Se você pegar o exemplo primordial, né? Abraão, quando foi pedido que sacrificasse seu filho, logicamente quando a pessoa ouve essa passagem fala assim, mas por que Deus pediu tamanho absurdo? A gente começa a se questionar sobre isso. Mas na verdade Deus não estava simplesmente fazendo um pedido sem um propósito. Deus queria demonstrar através da sua palavra que Abraão, mesmo sendo fiel ao Senhor, ele não podia de forma alguma amar mais o seu filho. O filho da promessa não podia ser amado mais que Deus. E Deus abominava justamente o quê? Sacrifícios de crianças. Então, quando ele fez esse pedido, ele fez uma prova justamente com Abraão, para provar que Abraão era realmente fiel a ele, mas ele também deixou bem claro que nenhum sacrifício de filho era aceitável. Então, aquela prática estava totalmente anulada sobre aquela nação. E isso ensinou muito a nós. Então, os sacrifícios naquela época eram frequentes. Sim. E Deus usou Abraão justamente para dizer, eu não aceito sacrifícios de criança. Eu aceito adoração verdadeira e fiel. E tem uma frase, pai trabalha e coloca comida na mesa. É por aí a função do pai? Trabalhar, colocar comida na mesa e só. Chega em casa, janta, almoça e dorme. Sara, de forma alguma. Anteriormente, essa era uma frase muito usada, né? Até mesmo alguns de nós já ouvimos isso, talvez dos nossos pais. Mulher não trabalhava, só o homem que sustentava a casa. Então essa era a obrigação do homem, colocar comida na mesa. Mas isso é uma frase que ela causa muito perigo dentro de um lar. Se o homem pensar que ele tem que só colocar o sustento dentro da sua casa, e talvez a sua esposa tenha uma profissão, ela queira trabalhar, até mesmo não seja simplesmente para ajudar no rendimento da casa, se torna algo insustentável nos dias de hoje. A mulher se tornou independente também, ela acaba se tornando autossuficiente para fazer muitas outras coisas que antigamente não tinham permissão, mas isso não tirou a autoridade do homem, do pai sobre a casa. Então que os dois trabalhem juntos, tanto para ajudar no sustento da casa, às vezes para pagar uma faculdade, para pagar às vezes um curso para os filhos. Então o ideal é que os dois se ajudem. Sim. Então,
Então, não Nós é... vemos que hoje tem muitos homens que a mulher tem um trabalho fixo, por algum motivo ele perdeu o emprego, então houve aquela necessidade dele ficar em casa, auxiliando, cuidando dos filhos e a mulher saindo para trabalhar. Então essa frase é meio que, né, dá uma apertadinha, porque... Acaba sendo até um pouco preconceituosa se a gente não tomar muito cuidado de avaliar o contexto, né? Agora, logicamente, nós também não podemos aceitar essa frase como uma única regra. Porque você imagina, por exemplo, a pessoa ela tem um filho e às vezes ela se separa e ela às vezes dá uma pensão e acha que a obrigação dela é simplesmente colocar o sustento na casa para o filho. E nisso aí já anula a atenção, já anula a comunhão. Então nós não podemos... Aquela convivência, aquele amor, né, que vai criando, que o filho vai tendo pelo pai, fica somente estacionado ali, porque o pai somente faz o financeiro. Isso, porque na verdade tem uma frase que Augusto Cury, ele falou uma vez, e isso aí eu acho muito interessante. Ele também é pai de 3 meninas. Eu me identifico muito com a forma assim, de ele ver a bênção de Deus que foi ter 3 filhas. E ele fala assim, ó, crie os seus filhos para serem, porque o mundo vai criar eles para terem. Sim. Então, você tem que criar o seu filho para ser, não para ter. Então, o seu filho tem que ser uma pessoa temente a Deus, tem que ser uma pessoa honesta, que valoriza as oportunidades, mas tem que ser uma pessoa também que reconhece quando está errado. E através do exemplo do pai que ele pode entender, fala, eu estou no momento talvez passando uma dificuldade, mas isso não me deixou afastar das minhas obrigações paternais. Sim. A ordem de Deus para o homem é clara. Ele é o cabeça no lar. Josué soube lidar com os filhos, mostrando que ele era o chefe da sua casa. E ele disse, essa frase é maravilhosa, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Bom, Josué ele tinha justamente essa atitude, justamente porque ele via o que a nação estava passando, né? Um povo que passava por alguns períodos de idolatria, se afastava da presença do Senhor. E temendo isso, o que ele fez? Ele se antecipou, falou, eu vou assumir o compromisso de cercar minha casa, de cercar minha família. Eu quero que os meus filhos, a minha esposa, elas estejam justamente o quê? Cercadas de adorar um Deus que não seja verdadeiro. Então, quando Josué toma essa atitude, a gente pode entender assim, ó, não, será que ele obrigou os filhos a servir ao Senhor? A gente não consegue obrigar o nosso filho a servir ao Senhor, sabe? Não consegue. Por mais que a gente queira o bem dos nossos filhos, isso vai ser uma opção deles em determinado tempo da sua vida. O que nós podemos fazer, na verdade, é influenciá-los com o nosso exemplo. Se nós dermos o nosso exemplo e mesmo assim andarmos nos caminhos do Senhor, nosso filho, por algum motivo, ele se desviar um pouco ou afastar um pouco da presença do Senhor, não quer dizer que nós deixamos o nosso filho de lado ou que nós simplesmente erramos em alguma etapa lá atrás. Na verdade, quer dizer que Deus está nos mostrando que nós devemos trabalhar um pouquinho mais com esse filho. Sim. Que Deus vai alcançá-lo sim, porque é até interessante, né? Quando Jesus ele foi buscar os discípulos, ele não buscou nenhuma pessoa perfeita, ele buscou cada um que tinha algo para ser tratado, e ele justamente usou a fraqueza de cada um para se tornar uma força no seu ministério. Então, os nossos filhos, quando se afastam do Senhor, primeiro ponto, a gente não pode desistir deles. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você, de quem estiver ouvindo. Então, pode ser que algum filho vai demorar um pouquinho mais, mas ele pode sim retornar para o Senhor, porque é igual a parábola do filho pródigo, né? Nós vemos que o filho ele tem que encontrar no pai o conforto quando ele se desviar do caminho e quando o mundo mostrar para ele que aquilo não é o projeto de Deus para a vida dele. E quando ele retornar, o pai vai estar com os braços abertos. É um exemplo, né? Amém.
parábola do filho pródigo é um exemplo para todos os pais, tanto pai quanto mãe, porque muitas vezes nem tanto os filhos, mas eles caem em ciladas, né? Sim. Porque estão curiosos para conhecer o mundo. E muitas vezes eles deixam de ouvir o pai e a mãe, né? Para ouvir pessoas do mundo, pessoas que não querem o bem deles, na verdade, né? Justamente. E aí que vem aquela ciência, sabedoria, né? Humildade, né? De reconhecer que o filho errou e que ele merece seu perdão e que ele merece ter uma chance, né? Mesmo que seja 1, 2, 3 chances, que você esteja sempre de braços abertos para receber o seu filho, né? Isso. E a gente não pode de forma alguma esquecer, por mais que os nossos filhos estejam cercados de amigos e que nossos filhos também estejam aí, tenham muitos contatos nas redes sociais, talvez o seu filho queira uma conversa, né? Uma conversa franca. Ó, filho, você precisa de alguma coisa, está passando por algum problema. O diálogo, ele é essencial. Essencial. Você não pode deixar de forma alguma o seu filho achar que você se esqueceu dele. Eu costumo sempre fazer algo interessante quando eu saio sozinho. Normalmente eu saio com a minha família inteira, mas quando eu costumo sair para fazer alguma coisa sozinho, isso eu aprendi com uma pessoa que me ensinou isso. O seu filho espera que você se lembre dele. Então, que seja um bombonzinho, uma balinha, qualquer coisa, o seu filho vai ter a consciência que na hora que você chegou e deu algo para ele, você estava pensando nele, entendeu? E às vezes o que pode ser isso? Você liga para o seu filho e fala assim: ó, filho, ó, eu vou ler um versículo para você, eu vou ler uma palavra para você, porque eu estou pensando em você neste momento. E é isso que Deus vai trabalhar no coração dele. Eu vejo assim a bondade de Deus sobre o meu lar, porque nós, desde pequeno, nós estamos pegando as meninas e estamos ensinando a ler a Bíblia. E por quê? Porque a gente espera que essa geração delas seja uma geração de verdadeiros adoradores, uma geração que vai amar a Deus verdadeiramente, não é vir na igreja por obrigação, né? Elas têm que sentir a vontade de ler a Bíblia, de adorar a Deus, de cultuar a Deus. E isso é maravilhoso quando a gente começa a ver os frutos no nosso lar. Maravilhoso. E às vezes o pai, você que está aí nos assistindo, está pensando assim: os jovens de hoje não querem nada com a palavra do Senhor, é só celular, e nem a Bíblia no celular eles leem. Mas tá aí a oportunidade de começar a trabalhar isso na vida do seu filho, né? Com certeza. A gente tem que ter sabedoria para saber lidar com isso. Manda um versículo para ele, pergunta alguma coisa para ele sobre aquele versículo, tira alguma dúvida com ele, para ele ter um interesse de ir lá pesquisar. Nem por ele mesmo ele não vai, né, Thiago? Justamente. Ele não vai. E aí você colocando para ele fazer algo que é para você, ele já vai, né, ali buscando, e a hora que você vê, ele mesmo já está pesquisando, lendo a Bíblia, procurando a palavra do Senhor, né? Sim. Maravilhoso. Tiago, entendendo então que pai não é só aquele que coloca comida na mesa, né, e trabalha, viu, gente? Não. Pai tem a função, sim, de trocar uma fralda, né, Tiago? Troco todos os dias. De preparar uma jantinha para as crianças. Sim. Se os filhos já são adultos, o pai também tem que sentar lá, bater um papo, conversar, né? Com certeza. E é isso aí. Tiago, com a sua experiência como pai de 3 meninas, o que é ser um pai para você, Tiago? Bom, ser um pai para mim é maravilhoso, né? Eu vejo a bondade de Deus sobre o meu lar. Logicamente eu não tenho nem 1% do que Jó teve, mas quando eu olho para as minhas meninas e quando a gente está almoçando, jantando junto, eu consigo ver através da vida delas o quanto Deus me ama. Porque eu vejo o cuidado que Ele teve com o meu casamento, que Ele teve com as minhas filhas. Todas as meninas, eu dei até nome para o nascimento delas. Ana Lídia é um milagre, Ana Laura é a bênção e Ana Luísa é a cura. Amém.
eu coloquei essas palavras porque elas nasceram em momentos oportunos. Milagre, bênção e cura. Justamente. Ana Luísa, a nossa caçulinha agora, talvez nasceu no momento mais difícil do que nós estejamos enfrentando, né? Esse distanciamento, esse isolamento. Quantas pessoas se perderam nessa pandemia, né? Sim. E eu vi a bondade de Deus até mesmo nessa pandemia, olha para vocês verem. Eu vi, todas foram planejadas, todas foram. Mas talvez eu ouvia muitas pessoas, mas agora não é o momento. Para nós, né, isso. humanos. Para nós que estamos vendo as coisas do jeito que tá, tudo bem, mas já era projeto de Deus. Sim. Deus já conhecia ela antes mesmo de ser substância. Amém. Então nós louvamos a Deus todos os dias. E pai, logicamente, é mais ligado, filha é logicamente mais ligada com o pai, né? Então, quando eu chego do trabalho, quando eu chego às vezes da escola, tem uma disputa de atenção. Então, eu recebo vários abraços, vários beijos. Então, como que eu vou me abster disso, né? Eu me sinto, na verdade, privilegiado por estar cercado de tantas filhas maravilhosas. E Deus é bom demais, né, Tiago? Amém. Olha para você ver. A Viviane grávida, né, nesse período de pandemia, né? Tantas pessoas com medo, né, de pegar o Covid, a gente não sabe o que pode acontecer, cada um tem uma reação. Mas isso, gente, é Deus mostrando que é Ele que está no controle de tudo. Amém. Se Ele quer que a vida venha agora, nesse exato momento, é Ele que vai prover, é Ele que vai cuidar, né, Tiago? Com certeza. E isso é maravilhoso. Tiago, muito obrigado pela entrevista. Deus abençoe sua vida, sua família, uma família que é um exemplo aqui para a nossa igreja, é uma família que é abençoada por Deus e nós vemos isso claramente no sorriso daquelas lindas meninas. Amém. Obrigada, viu, Tiago? Obrigado a vocês. Uma boa noite. Boa noite a todos vocês que estão assistindo esse programa. Quero agradecer a você que separou um tempinho para estar ouvindo um pouco da palavra do Senhor. E quero de antemão desejar uma boa noite a todos os pais, a todos vocês que estão neste momento agora participando e a você que vai ouvir esse vídeo, esse canal em um momento oportuno. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, do verso 6 ao 9. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Peço também que vocês abram suas Bíblias também em Colossenses, capítulo 3, no verso 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Amém? Bom, nós vemos aqui duas recomendações extremamente importantes, no qual Deus nos orienta a sermos fiéis à sua palavra, para que nós possamos também ser obedientes a Ele, mas também nos dá aqui uma prerrogativa muito importante, que é que nós nos mantemos atentos ao ensino dos nossos filhos. Bom, nessa Semana dos Pais, nós temos uma semana abençoada, no qual nós lembramos que nós somos pais, mas talvez muitos estejam se esquecendo desse grande privilégio que Deus nos proporcionou. Pois Deus nos capacitou, Deus nos orientou justamente para sermos cabeça.
E através da sua palavra, Ele nos dá uma ordem, Ele não faz um pedido, Ele ordena. Quando a gente pede algo para alguma pessoa, talvez a pessoa pode ter opção de fazer ou não. Mas em Deuteronômio nós vemos que Deus, Ele nos ordena para que nós ensinemos os nossos filhos. Porque nós temos um compromisso grande com a nossa casa. Os filhos são a herança do Senhor. Se nós entendermos bem essa palavra, nós temos que começar a colocar em prática, porque nós estamos cuidando dos filhos do Senhor. Talvez muitas pessoas não tenham ainda o total entendimento dessa ordem, não tenham o total respeito por esse benefício que o Senhor nos deu, porque isso é gratidão que nós devemos ofertar a Deus. Os filhos são bênção. No meu tempo como estudante de filosofia, eu vi muito bem um filósofo falar que as nossas atitudes, elas falam tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Olha para vocês verem, nossas atitudes falam mais alto. É muito fácil nós querermos que os nossos filhos sejam obedientes, que os nossos filhos façam aquilo que agrada aos nossos olhos. Mas aí vem aquela grande pergunta: será que nós, como pais, estamos realmente dando o verdadeiro exemplo para que os nossos filhos conheçam a Deus na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade? Será que nós temos buscado a santidade diante de Deus para que nós possamos ter essa sabedoria, esse discernimento na criação dos nossos filhos? Se você for analisar, a Bíblia fala para que nós não irritemos os nossos filhos. Muitos pais têm confundido essa palavra como que a gente não tem que corrigir o filho quando ele se desvia do caminho do Senhor, ou às vezes quando o filho começa a fazer algo errado. E talvez a gente ache que isso, sendo amor, a gente não possa repreendê-lo. Talvez a gente passe a falar com ele de uma forma mais branda. Mas Deus nos dá a capacidade de orientá-los e nos dá também uma ordem para que a gente não deixe eles desanimados. A forma que nós desanimamos os nossos filhos é justamente essa. Talvez nós possamos cobrá-los para fazer algo, mas será que eles estão vendo o nosso exemplo agir sobre a vida deles? Os nossos filhos, eles são, em muitos casos, o nosso reflexo. Talvez o seu filho não goste de ir na igreja porque você não sente vontade para ir na igreja. Talvez o seu filho não queira estudar porque você não incentiva a estudar. Você também não quer se aprimorar, você não quer buscar o conhecimento. Então a gente pode achar que não, mas nós estamos sendo filmados 24 horas. Não é somente por Deus que sonda os nossos corações, mas as crianças que estão ao nosso redor, os jovens. Nós precisamos ter essa responsabilidade. Se você for ver na Bíblia, se nós pegarmos alguns exemplos, eu vou citar 2 exemplos simples para vocês entenderem. Arão conhecia da lei, Arão andou com Moisés, Arão sabia o que era a vontade de Deus, sacerdote. Mas o que aconteceu? Quando Moisés subiu ao monte e demorou um pouco de tempo, as pessoas se revoltaram e fizeram o quê? Exigiram que Arão construísse um bezerro de ouro. Então eles derreteram aquelas joias, aquele ouro, e construíram um bezerro de ouro. Mais à frente nós vemos o quê? Que em Levítico, no capítulo 10, no versículo 1, que os seus filhos, Nadab e Abiú, foram consumidos justamente por oferecer fogo estranho. Olha para vocês verem as consequências das nossas ações. Arão errou ao oferecer sacrifício a um Deus que não era verdadeiro. E lá na frente os seus filhos repetiram o erro de uma forma diferente, oferecendo fogo estranho. Outro exemplo grave também que nós temos na Bíblia
é sobre o pecado de Acã. Em Juízes, no capítulo 7, no versículo 1, a gente vê que Acã, ele se apossou de algo que não era para ele se apossar, que era uma capa babilônica, que era uma barra de ouro, 200 ciclos de prata, e como consequência dessa ação, toda a sua família pagou um alto preço, ou seja, foram mortos por aquele pecado. Então não pense você, pai, que você está me assistindo, que as suas ações não têm um peso. Deus lhe deu autoridade para você ser o cabeça da sua casa. Cristo, sendo o cabeça da igreja, Ele colocou também você como cabeça da sua casa. Para que a sua casa se fortaleça, você precisa estar forte. Você precisa ser pai presente. Você não pode ser um pai simplesmente no dia dos pais. Você não pode ser um pai somente no dia da correção. Você precisa ser um pai amoroso, um pai que corrige quando o filho se afasta das coisas que são certas, um pai conselheiro, um pai amigo. É isso que Deus conta com você. Se você talvez esqueceu disso, eu convido a você a pedir ao Senhor a sua misericórdia, a orar ao Senhor todos os dias, pedindo para que Ele o capacite, para que você saiba lidar com o seu filho ou com a sua filha. E a você também que talvez não seja pai, que gerou uma criança, mas que adotou crianças, ou que seja talvez até um pai espiritual na vida das pessoas, saiba que os seus filhos contam com vocês. Com isso, pais, eu deixo um desafio para vocês. Essa semana eu estive conversando com as minhas filhas e eu pedi para que elas fizessem algo para mim. Eu assisto desenho com elas, eu assisto filme, eu estou o máximo de tempo possível com elas. E a gente assistiu o filme de super-heróis e eu fiz algo que Deus tocou no meu coração para que eu projetasse isso na vida delas. E eu pedi para que elas desenhassem qual que era o maior herói para elas. Eu falei que elas podiam desenhar qualquer pessoa, ela podia desenhar o Homem de Ferro, o Hulk, ou qualquer outro herói que elas conheciam, que foi criado aí de uma forma fictícia. E para minha surpresa, elas me desenharam. E ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz, eu aproveitei justamente essa ocasião para dizer para elas que, por mais que eu estivesse feliz com a escolha delas, o maior herói na vida delas foi, é e sempre vai ser Jesus Cristo. Então eu peço que você faça isso com seu filho. Talvez você esteja afastado dele, talvez você tenha sido um pai ausente, mas enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. E não há nada melhor do que você exercer o perdão e justamente o que? A gratidão a Deus. Olhar para o seu filho ou para sua filha e ver que Deus foi beneficente com você. Deus foi maravilhoso para a sua vida. Deus supriu mais daquilo que você queria. Então peço a você que você, quando chegar do trabalho, quando você chegar da escola, se você for um pai que ainda estuda, abrace seu filho e veja a bondade de Deus sobre a sua casa. Eu garanto que as coisas vão começar a melhorar a partir do momento que você exercer o seu papel de pai sobre o seu lar. Ele dá uma cortadinha. Você dá uma cortadinha, né? As partes que eu dei aquelas gaguejadas, você dá aquela tesourada. Só você sabe. Olha! Aí, ó, as belas. Que lindo! Você está pronto, né? Senta, pode sentar. Agora eu vou sair, porque essa família maravilhosa chegou.
Senta aqui com a mamãe. Que família maravilhosa. Agora a palavra é sua, Diana. Pego de surpresa, mas louvado seja Deus pelo convite à vida do meu esposo, que ele é uma bênção nas nossas vidas, um presente de Deus. Eu louvo a Deus porque ele é companheiro, amigo, um bom pai, um excelente servo do Senhor. Ana Lídia, ela fez uma cartinha e ela trouxe para ler para ele. O nosso presente, Sara, é que o nosso maior tesouro é a nossa família, que meu bem, a nossa família, e simbolizando o nosso amor. Pode ler. Pai, parabéns pelo seu dia e parabéns pela dedicação na tarefa de ser um exemplo para mim e um porto seguro. Pai, eu não te trocaria por nenhum outro pai no mundo. Eu te amo de montão e sempre vou te amar. Você pode ser bravo, mas eu te amo mesmo assim. Pai, para mim você é o maior herói no mundo e sempre será. Eu queria te agradecer por tudo, por você ter cuidado de mim e me dado todo esse amor. Eu te amo, Pai. Pai, você é amoroso, carinhoso, amigo e companheiro e muito mais. Eu não tenho como te agradecer por você ter dado esse amor. Eu te amo para sempre. Feliz Dia dos Pais. Pai, não dá para comparar você com os outros pais. Você é muito especial para mim e o melhor pai do mundo. É você. Te amo. Com amor, Ana Lídia, Ana Laura e Ana Luísa. Obrigado. Chegamos ao final do nosso programa. Agradeço a todos vocês que estiveram conosco. Agradeço essa família linda que o Tiago tem. Parabéns a todos os pais. Um feliz Dia dos Pais. Feliz todos os dias que vocês são pais. Muito obrigada a vocês. Nunca duvide da presença de Deus na sua vida.